Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este capítulo que nós acabamos de ouvir, tirado do Evangelho de Lucas, vem em seguida a recomendação de Jesus Cristo para que a gente não se deixe orientar pelo dinheiro como se ele fosse o fundamento de nossa vida, como se ele fosse o fim último de nossa existência, o fim, o norte para o qual a gente orienta a nossa história. Agora Jesus Cristo dá 3 recomendações muito importantes aos seus discípulos, e essas recomendações não valem só para os discípulos de ontem, valem para os discípulos de todo sempre. A primeira delas é não escandalizar os pequeninos. Escandalizar significa levar ao tropeço, fazer cair. Os pequeninos são aqueles mais frágeis na fé. É comum que haja escândalos, é inevitável, diz o Evangelho, mas que ninguém seja o autor deles, que ninguém os produza, diz o evangelista, que ninguém leve o irmão, portanto, ao tropeço e à queda. Curiosamente, nós sabemos que muitas vezes há escândalos produzidos por cristãos, por cristãs, há escândalos produzidos por ministros ordenados, pelo alto clero, e esses escândalos acabam espantando, levando para longe os fiéis. Mesmo dentro das nossas comunidades, nossas divisões, conflitos, são muitas vezes escandalizantes, levam as pessoas a abandonar a fé. Ao invés de aproximar de Jesus, ao invés de o nosso exemplo levar as pessoas a se aproximarem de Jesus, muitas vezes elas se afastam. Muitas vezes elas não veem em nós o amor e por isso se distanciam. Não é assim que as primeiras comunidades eram testemunhas? Quando olhavam para elas diziam: vede como eles se amam, e isso atraía, era uma fonte de atração para Jesus. E agora muitas vezes nossas divisões afastam. Sim, há aquelas pessoas inocentes, ingênuas, as pessoas que são mais frágeis no conteúdo da fé. Elas precisam ser cuidadas. Isso não significa que nós vamos agora incentivar a inocência e a ingenuidade. Que nós não possamos promover a maturidade na fé. Que nós não possamos levar alguém que bebe leite a comer comida sólida. Não, nós precisamos ajudar que as pessoas amadureçam na fé. É diferente dizer assim, não cometer escândalos e dizer ao mesmo tempo que é preciso de algum modo reforçar ingenuidades. Não.
Nós não precisamos e não devemos reforçar ingenuidades, mas precisamos ajudar as pessoas a criar raízes em Jesus Cristo. Quando se cria raízes em Jesus Cristo, fica mais difícil abandonar a fé, talvez impossível. Quando as raízes são lançadas em Jesus Cristo e não nos homens com suas ambiguidades, a fé não se perde. O problema é que muitas pessoas lançam suas raízes nos exemplos, lançam suas raízes nos homens com suas ambivalências, e todos as temos, todos, sem exceção. Vamos nos recordar, por exemplo, do ato escandalizante do Papa Francisco, quando uma mulher forçou a dar-lhe atenção e ele bateu na mão dela. Vocês se lembram disso? Saiu em todos os jornais. Uma notícia que correu o mundo. O Papa perdeu a paciência. O Papa não é tão pop assim. Ele também perde a paciência. Ele também se irrita. Para algumas pessoas, esse gesto tão simples, talvez não tenha sido simples para quem levou os tapas, não é? Mas esse gesto tão simples, uma irritação, pode ter servido para afastar alguém. Pode ter servido para fazer alguém se perguntar sobre a credibilidade da fé. Pode ter gerado escândalos. Ora, é preciso amadurecer para o fato de que todos nós somos ambíguos. O mesmo Papa pediu perdão, pediu desculpas pela sua irritação. Então, é inevitável que haja escândalos, mas que não sejamos nós os causadores deles. E para isso há um remédio, diz o Evangelho: o perdão. A reconciliação é o remédio para a vida humana e para a nossa vida também em igreja. Se um irmão te leva a pecar, se um irmão pecar contra ti, diz o Evangelho, repreende-o. Quer dizer que é preciso passar pela justiça antes de dar o passo do perdão. Muito cuidado, tem gente querendo dar o salto do perdão sem ter dado o passo da justiça. Não é possível dar um salto sem antes ter dado um passo. Esse passo da repreensão, da correção é fundamental. E é preciso que o irmão se converta, sem isso não há reconciliação. O Evangelho é bem claro: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Há passos para o perdão. Tanta gente magoada, tanta gente carregando pesos sem necessidade, tanta gente carregando as malas do ressentimento, poderiam ou podem fazer o caminho da justiça e do perdão. Tem gente que acha que essas duas coisas são opostas. Justiça e perdão não são opostos. Eles fazem parte do mesmo caminho, do mesmo processo da reconciliação. Então é preciso, portanto, que a gente seja capaz de se corrigir, mas não como dono da verdade. Esse é o grande problema, porque às vezes a gente quer se corrigir como se a gente fosse muito mais santo e muito mais justo, como se a gente fosse assim, alguém sem pecados e sem falhas, e aí a nossa repreensão é hipócrita. A nossa repreensão e correção deve nascer dos mesmos sentimentos fraternos que nos unem. A nossa correção deve nascer, portanto, também da nossa consciência de que nós somos falhos, faltosos, e de que onde o outro caiu, também eu poderia cair. Sim, também eu poderia cair onde inúmeras pessoas caíram. Paulo tem uma palavra muito importante e muito simples, que é dizer assim: quem está de pé, tome cuidado para não cair. É a grande diferença entre nós. Tem gente que está de pé, tem gente que caiu. E todos nós estamos suscetíveis à queda. A queda não deve ser um escândalo também entre nós. Ela deve ser a oportunidade da gente exercitar a misericórdia, o perdão. Já viram que quando alguém comete algum erro, alguma falha, ao invés de a gente fazer o caminho do perdão, a gente escancara a falha, põe em todos os lugares, faz alarde.
coloca holofotes sobre o crime, sobre o pecado, sobre a injustiça, e não faz o caminho do refazimento, da justiça, do acolhimento e do perdão, o caminho que reconstrói. Muitas vezes a nossa justiça parece mais com vingança, onde alguém errou, a gente quer humilhar, a gente quer que ele sofra, a gente quer que ele padeça, ao invés de querer que ele faça o caminho de se refazer. Quando a leitura nos aconselha, portanto, que a gente seja capaz do perdão, ela está falando que o perdão é a força restauradora da vida. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Não é algo que começa assim magicamente e termina magicamente, não. Tem muita gente que fala assim, eu perdoei, mas lá no quarto escuro do coração está escondido o ressentimento. Tem gente que diz assim, eu não guardo mágoa, mas lá no quarto mais escuro do coração está a má água, a água parada do ressentimento. Então, é preciso fazer o caminho do perdão. O caminho do perdão não é o caminho da autorização do erro. Eu vou repetir isso. A gente não está autorizando o erro, a falha, dizendo que ela é normal, viu? Tá passando, pode passar. Não se trata disso. Trata-se de fazer o caminho da justiça que corrige e do perdão que refaz. O Evangelho termina falando sobre a fé. O Evangelho diz assim, que os discípulos, diante dessa proposta que parece tão difícil, ficaram eles mesmos escandalizados. E disseram assim para Jesus, aumenta a nossa fé. Que a gente acha que a fé grande é que produz grandes coisas. Mas não é a fé grande, é a fé de qualidade. Para Jesus não importa a quantidade da fé, importa a profundidade da fé. Não importa o tamanho da fé, porque ela não é mensurável, mas importa a raiz da fé, porque ela tem raiz em Jesus. Importa a qualidade, portanto, da fé. Vejam, e para terminar, fé não é mágica. Tem muita gente aí achando que não conseguiu o seu milagre, não conseguiu aquilo que pedia, não conseguiu aquilo que tanto insistiu para Deus, porque lhe faltou fé. Muito cuidado, porque fé não é feitiço. Não é a mesma coisa. Fé não produz feitiços. Não é uma espécie de magia. Mas Jesus acabou de nos dizer que quem tem uma fé de qualidade é capaz de dizer a uma amoreira, lá no Evangelho de Mateus é uma montanha, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela obedeceria. O que isso significa? Que a nossa fé é capaz de produzir efeitos mágicos? Não, mas de que a nossa fé é capaz de transformar a realidade. De que a nossa fé é capaz de mudar as coisas que nos rodeiam, mudar as relações, mudar o jeito que a gente convive, mudar o jeito que a gente está com o outro, mudar até mesmo o nosso jeito de sofrer, mudar até o nosso jeito de estar no mundo, mudar o nosso jeito de entregar a vida, de se entregar à vida. A fé pode produzir essa mudança qualitativa. Peçamos então ao Espírito de Jesus esta fé que é capaz inclusive de soltar as amarras da mágoa e do ressentimento e perdoar. Essa fé que é capaz de, mesmo em meio aos escândalos, se fincar raízes em Jesus e sanitizar, sanar os escândalos com o perdão e a misericórdia. Amém.